Fala aí, eu sou o João Vitor do Responde Aí e hoje vamos bater aquele papo sobre introdução à cinemática de corpos rígidos. Vamos lá? Bom, para começar, vamos pensar o seguinte, você provavelmente já viu esse brinquedo aqui em algum parque de diversões e que ele tem um movimento meio bizarro, que ele, ao mesmo tempo que ele está rodando, ele está indo para a direita e para a esquerda. Então ele está rotacionando e está se deslocando nos eixos aqui, e aí ele está indo para a esquerda e para a direita, e aí a gente pensa, como que ele faz isso? Que tipo de movimento é esse? E aí a gente vai conseguir entender um pouco melhor isso hoje. Primeiro a gente precisa definir e explicar o que é um corpo rígido. Um corpo rígido é aquele corpo que, independente de qualquer coisa, sempre vai continuar com o mesmo formato. Tá, João, mas o que significa isso? A gente, na prática, né, isso significa que se a gente fixar um eixo no próprio corpo e marcarmos o vetor posição de cada ponto com relação a uma origem, e aí no caso a origem desse eixo, esse vetor vai sempre continuar do mesmo tamanho, mesmo que o corpo se mova. Então aqui, ó, por exemplo, a gente marcou AB, esse vetor RA, esse vetor RB, com a nossa origem aqui de x, y. E aí a gente tem esse AB sendo ligado por D. Quando a gente movimenta esse corpo, tá vendo? Não muda nada. RA se mantém do mesmo valor, RB se mantém com o mesmo valor, a distância D é a mesma. Então, isso caracteriza um corpo rígido. E aí, o corpo rígido tem três tipos de movimento. O primeiro deles é a translação. E aí a translação ela é dividida em dois tipos. Primeiro a translação aqui da esquerda, que a gente chama de translação retilínea. Por quê? Porque ela deixa uma trajetória reta, uma trajetória retilínea. E a segunda, que aqui é da direita, é uma translação curvilínea, que deixa uma trajetória em formato de curva. E aí, como que a gente faz para ter certeza que a gente está tendo uma translação? É só a gente pensar o seguinte, a gente pegou esse AB e fez uma linha, certo? Aqui, ó, ligou o AB. Quando a gente analisar o final do movimento, a gente vai ver qual é a relação entre essa linha AB e a linha AB do final do movimento. Tá vendo que elas são paralelas? Tanto essa quanto essa. E aqui também, tanto essa quanto essa são paralelas. Então, o que isso significa? Que toda vez que a gente tiver translação, a linha entre A e B ela tem que ser paralela mesmo após o deslocamento. Então, a AB inicial tem que ser paralelo à linha AB depois do deslocamento. Se for paralelo, a gente tem uma translação. E aí o segundo movimento que a gente estuda é a rotação em torno de um eixo fixo. E isso ocorre sempre que o corpo gira em torno de um eixo de rotação ou de um ponto. Quando isso ocorre, todos os pontos que pertencem a esse corpo realizam movimentos circulares, menos o ponto que está sobre o eixo de rotação, nesse caso aqui é o A, por exemplo. Então, nesse exemplo aqui que eu desenhei, o A está em cima do eixo de rotação, quando o corpo rotaciona, o A não rotaciona, mas o B rotaciona, porque o B está fora da linha do eixo, né, da linha de rotação. Tranquilo? Já o terceiro e último movimento é o movimento plano geral, que é nada mais nada menos que a soma da rotação com a translação, as duas ocorrendo ao mesmo tempo. Nesse caso de tipo de movimento, quando a gente tem um movimento plano geral, a translação ela ocorre com relação a um plano de referência e a rotação ocorre em relação a um eixo perpendicular ao plano. E aí a gente pode trazer como exemplo um disco rodando. Então imagina que é uma ladeirinha e aí a gente tem um disco rodando, ao mesmo tempo que ele está se deslocando para frente em linha reta, ele está rotacionando. Tranquilo? E aí agora, para a gente introduzir de vez movimentos de corpos rígidos, a gente precisa de fazer uma revisãozinha de cinemática. E aí vamos revisar tudo que a gente já viu de cinemática bem rapidinho, só para a gente relembrar alguns conceitos e algumas fórmulas. E aí vamos lá. Revisão de cinemática. A gente tem aqui um corpo de t0 igual a 0, indo até t igual a 10. E aí esse corpo tem um movimento que ele é descrito por 4t ao quadrado mais t. Se eu quero achar a velocidade desse corpo e a aceleração desse corpo, o que eu preciso fazer? Bom, para achar a velocidade, eu vou pegar esse espaço e vou derivar. Então, derivando o espaço, a gente acha a velocidade. Derivando 4t ao quadrado mais t, a gente acha 8t mais 1. João, eu quero achar então agora a aceleração. O que eu faço? Eu pego a velocidade e derivo novamente. E aí eu vou derivar a velocidade e aí eu vou achar que a aceleração é igual a 8. Dessa forma, o que a gente relembra aqui? Que se eu quiser achar a velocidade, eu derivo o espaço. Se eu quiser achar a aceleração, eu derivo a velocidade. Ou então, derivo duas vezes o espaço. Correto? E aí, como a gente quer em t igual a 10 segundos, agora a nossa função é substituir esse 10 segundos aqui em cada um deles. E aí, quando a gente fizer S, a gente vai ter S10 igual a 4 vezes 100, que é 10 ao quadrado, mais 10, que vai dar 410 metros. V de 10 vai ser 8 vezes 10 mais 1, que é 81 metros por segundo. E a aceleração, como a gente não tem nenhuma componente de t aqui, ela vai ser
próprio 8. Então a aceleração em t igual a 10 segundos vai ser 8 metros por segundo ao quadrado. Agora então a gente precisa fazer uma revisãozinha rápida em dois tipos de coordenada. O primeiro deles é nas coordenadas polares, certo? Então a gente tem aqui um corpo que está realizando um certo movimento, e aí a gente tem como referência os nossos vetores unitários aqui, por exemplo, é R e é θ, e a nossa linha de referência aqui, quando a gente tem um corpo aqui rotacionando, um movimento aqui circular, um movimento curvilíneo. Para eu achar a velocidade aqui, eu tenho que abrir a velocidade em VR, certo? Na direção é R, mais Vθ, na direção é θ, com a condição de que VR vai ser R ponto e Vθ é igual a R θ ponto. Nesse caso aqui, a gente precisa lembrar que esse ponto a gente considera derivada. Então, na verdade, eu estou falando da derivada de R, correto? E se eu quero achar a aceleração vai ser a R na direção é R, mais a θ na direção é θ, com a R igual a R dois pontos menos R θ ponto ao quadrado, e a θ igual a R θ dois pontos mais 2R ponto θ ponto. Combinado? Então, quando a gente usa coordenadas polares, a gente usa essas fórmulas aqui para a velocidade e para a aceleração. A gente ainda precisa dar uma relembrada rapidinha sobre as coordenadas tangenciais e normais. E aí a coordenada tangencial e normal, naquele mesmo esquema, dentro de um movimento curvilíneo aqui, a gente vai ter como referência os nossos eixos unitários ET e EN, em que ET é o eixo que está ligado aqui à tangencial e aqui à normal. E aí, por que a tangencial? Porque aqui é basicamente as forças que tangenciam o movimento. E aqui está apontando sempre para o centro, porque é normal. E a gente tem esse ρ aqui, que é caracterizado como o raio aí da trajetória. Tranquilo? E a gente pode escrever então a velocidade como Vt é t, mais Vn é n, lembrando que, nesse caso, Vn é 0. E Vt, então, vai ser sozinho. Então, dessa forma, a gente vai ter V igual a Vt é t, e, em consequência, na hora que a gente for fazer a aceleração, a gente vai ter que At na direção é t mais An na direção é n, vai gerar pra gente essa formulazinha aqui, de que é At igual a V ponto, então vai ser V ponto na direção é t, mais V ponto ao quadrado dividido por ρ na direção é n. Então, dentro dessa revisãozinha de cinemática para coordenadas tangenciais e normais, essas são as fórmulas que a gente precisa dar uma relembradinha, a gente vai usar elas bastante. Beleza? Bom, então a gente fecha aqui essa nossa introdução. Esse vídeo te ajudou? Responde aí